Bem-vinda, Marina. Vocês vão ver que é um projeto lindo e um trabalho muito bacana que ela tem feito. Obrigada, Yara. Boa tarde, todo mundo. Vocês conseguem me ouvir? Será que é melhor tentar o microfone? Não estão escutando. Bom, qualquer coisa alguém grita aí. Então, a primeira coisa, eu queria agradecer imensamente pelo convite aqui do pessoal do Parque das Aves, por esse espaço, por essa preocupação, o carinho que essa equipe toda teve de montar esse dia para nós. Nós ontem viemos aqui, a coisa ainda estava em andamento, mas para a gente já tinha sido uma enorme surpresa. Então, agradecer muito a vocês por isso. A gente precisa mesmo desse apoio, né? Isso faz toda a diferença para a divulgação, para essa conscientização, sensibilização que a gente tanto batalha para buscar. Então, a Yara já adiantou um pouquinho para vocês. Eu sou pesquisadora associada da Fundação Neotrópica do Brasil e a Glaucia já conversou com vocês, que é uma ONG que fica em Bonito, com mais de 20 anos aí de experiência, de atuação na área de conservação da natureza. E nos últimos 2 anos e meio eu estou no CEMAV, que é o Centro do ICMBio para Conservação de Aves. E o CEMAV, a sede do CEMAV fica em Cabedelo, na Paraíba, que na realidade é a região metropolitana de João Pessoa, então ali na capital. Então eu estou lá e a gente tem 2 bases avançadas, uma em Brasília e a outra em Florianópolis. O CEMAV esse ano está completando 40 anos. Então a gente tem aí esse logo novo em comemoração ao estar completando esses 40 anos. E eu tenho essa grande responsabilidade de tentar representar um pouco o trabalho dessas 2 instituições. Então a gente vem para falar do projeto Papagaio Xauá. Então, antes de eu conversar com vocês sobre o que faz, qual que foi a proposta, onde nasceu, como é que acontece, a gente tem que falar um pouquinho do papagaio Xauá, né? A gente não sabia muito bem se todos aqui conheciam a espécie, então eu quis fazer uma apresentação cuidadosa sobre essa espécie, né? Quem é o papagaio Xauá, então? Bom, é um papagaio que mede aí 37 centímetros de comprimento, mais ou menos, está entre os maiores do gênero Amazona. Então é um papagaio de grande porte, obviamente os seus requisitos são também assim relacionados, né? Cavidades de ninho grandes, uma série de recursos que ele exige relacionado um pouco com o seu tamanho também. É uma espécie florestal, diferente do papagaio verdadeiro, que a Glaucia conversou aqui, contou para vocês a linda história do projeto dela de 20 anos, que é uma espécie de áreas abertas, cerrado, caatinga, em alguns ambientes de Mata Atlântica mais abertos também. O papagaio Xauá é florestal, tá? Dificilmente a gente vai observar um papagaio Xauá em ambiente aberto, exceto com algum deslocamento que ele faça entre um fragmento de mata e outro, que é onde estão os recursos alimentares, de nidificação, enfim, os requisitos ecológicos que ele precisa, né? Então ele se alimenta aí, como todos os papagaios, basicamente de frutos e sementes, eventualmente flores. A gente sabe que é possível compor essa dieta também de insetos, mas é uma espécie ainda muito pouco conhecida, tá? A gente tem poucos estudos relacionados a ela em ambiente de vida livre. Então, como é que a gente diferencia o papagaio Xauá dentro daquelas 13 espécies que a Glaucia comentou com vocês, que tem até o pessoal da educação aqui fez um material ali fantástico para justamente trabalhar isso com o pessoal. Então, assim, só para dar uma ideia bem geral, a gente pode dizer que é por essa característica aqui de ter essas 3 colorações na cabeça. Então ele vai ter vermelho, amarelo e azul, e isso varia um pouco de indivíduo para indivíduo. Tem um componente aí de dimorfismo sexual, que é o termo que a gente usa, né, para separar morfologicamente, quer dizer, visualmente conseguir saber quem é o macho e quem é a fêmea, mas isso ainda também há controvérsias. Outro papel que o cativeiro, né, o zoológico pode sem dúvida ajudar a gente imensamente. Ele tem a base do bico avermelhada, vocês vão ver nas fotos um pouco melhor, uma mancha na asa e parte da cauda vermelha também, que eu consigo mostrar depois. Além disso, o papagaio Xauá, como várias outras espécies de aves, e até a gente pode dizer da nossa fauna, recebem diversos nomes populares. Isso pode parecer meio bobo aqui, quando a gente está como é que eu vou dizer, localizado, né, regionalmente, pode parecer bobo eu falar isso, mas na hora que a gente vai em campo trabalhar,
faz toda a diferença a gente compreender qual é a identidade, qual é o nome que as pessoas daquela região dão para aquela espécie, para que a gente tenha um retorno adequado das informações que a gente quer saber. Então, assim, eu acredito que a maioria de vocês já saiba, mas a gente usa a nominação, né, a denominação científica. O nome dele, então, é Amazônia rhodocorhynca, para a comunidade científica, para que a gente não tenha dúvida de quem é que a gente está falando. E é só para mostrar aqui na foto dele a questão que eu tinha comentado, que ele tem o vermelhinho na asa e na cauda, mas que naquela ilustração anterior a gente não consegue ver. Bom, então a gente conhecendo um pouquinho desse papagaio, vem a pergunta, onde é que vive então o papagaio xauá? O papagaio xauá é uma espécie que a gente chama de endêmica da Mata Atlântica. O que quer dizer? A gente não vai encontrar ele em nenhum outro lugar, né? Ele somente ocorre nesse bioma da Mata Atlântica, que tem uma distribuição aí de quase toda a costa brasileira, ao menos historicamente, e que é o ambiente que sofre a maior degradação no nosso continente, né? Então a gente tem hoje só 8% restante, aproximadamente, de acordo com o último Atlas da SOS Mata Atlântica. E o que é alarmante a gente pensar é que desde o descobrimento do Brasil, a gente tinha então Mata Atlântica desde o Rio Grande do Sul até o Ceará, que está um pouco ruim de ver, mas até o Ceará, em uma larga escala. E como a gente tem mais de 80% da população humana vivendo dentro da nossa casa, que é o bioma da Mata Atlântica, a degradação ela é assustadora. Eu acho que isso não é, infelizmente, novidade para ninguém. Mas só para pontuar aí que, sendo uma espécie completamente dependente desse bioma, que é o mais ameaçado, restrita, né, com uma exigência de ambiente florestal para viver, a gente já consegue entender que uma das coisas mais graves para ela é a degradação, é a perda de água. Então, aqui mostrando para vocês a questão do endemismo, que dentro dessa distribuição original, né, da Mata Atlântica, enorme, o papagaio já historicamente, por questões ecológicas nem todas conhecidas, acho que a maioria, já se restringia historicamente a essas duas regiões aqui, pintadas em vermelhinho. Então a Lagoa, Sergipe e uma porçãozinha do norte ali da Bahia, e depois sudeste e sul da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? Isso é o que a gente tem em literatura. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem hoje um conhecimento suficiente de onde essa espécie ainda consegue viver, tá? Onde que ela ainda está conseguindo se manter, onde é que ela está conseguindo ter os recursos necessários. Então, além disso, que outra ameaça principal a gente identifica do papagaio xauá? É muito óbvio, a gente já bateu bastante nessa tecla. Lá você falou muito, o Matias deu aí uma outra ótica bem importante para a gente da questão do tráfico. Então é um papagaio muito bonito, não que os outros não sejam, mas também muito bonito. Diz que a capacidade de fala dele, pelo menos pelo senso comum, ela se equipara, ela chega muito perto do papagaio verdadeiro. Então nas regiões onde ele tem ocorrência, ou tinha, as pessoas falam muito isso, que é um papagaio que é muito falador, que é o melhor que tem em casa. Então isso reflete um pouco do por que ele está na situação de ameaça que ele está hoje. Opa. Bom, então aqui para mostrar a realidade, né, do tráfico. A questão foi muito bem abordada pelo Matias, eu não vou entrar no mérito, mas assim, as condições que as pessoas colocam esses indivíduos são realmente assustadoras. Eu acho que eu posso afirmar que de todos que a gente encontrou em campo, 99% tinham somente um item alimentar como opção de comida, sendo que quase que 70% deles era o que eles chamam, a gente fala de comida de sal. Então o restante da comida da família era o que ia para o papagaio comer. E aí, muito condimento, uma série de problemas, e quando muito, girassol. Tá? Então essa é uma questão bastante problemática que assola a espécie aí. Então a nossa leitura é, onde tem papagaio xauá na natureza, a cidade está com alguns ou muitos indivíduos cativos ilegalmente. Aí aqui, além da questão
do proprietário, vem aquilo que a gente estava falando do tráfico. A Glaucia relatou para a gente uma situação particular bastante grave no Pantanal, que é do tráfico para o comércio, né? O traficante mesmo que pega uma quantidade muito grande de papagaios e tem esse impacto bastante grande na população. O que a gente vê, a realidade que a gente tem visto nas áreas que a gente está trabalhando, eu vou falar um pouco mais para vocês, é uma coisa de um consumo mais local. Entretanto, o impacto não é pequeno ou não é menor por conta disso. Porque o que eles fazem? Eles têm essas estruturas montadas aqui, ó. São escadas, além dessas que vocês estão vendo bem, tem alguns vergalhões que eles enfiam no tronco. E isso é uma estrutura que está fixa. Então todo ano o papagaio vem, usa esse ninho achando que ele tem ali um ambiente de segurança e todo ano a ninhada dele é capturada. Então assim, você tem todo o esforço desse casal, todas as dificuldades que a gente sabe que tem para o sucesso reprodutivo no sentido fisiológico daquele casal, ecológico e tal, e não tem a saída desses filhotes para a vida livre. E isso acontece massivamente, né? Além disso, tem alguns casos como esse, que são parecidos com o que a Glaucia relatou, não sei se vocês conseguem ver, que é a degradação do ninho. Esse ninho aqui muito provavelmente não tem mais como ser usado. Então é um problema diferente, mas a consequência é a mesma de deixar a espécie, então, com menos uma, nesse caso, menos uma cavidade. Nesse caso, ele tem a cavidade, ele faz todo o esforço energético reprodutivo, desempenha todo o papel dele, mas o resultado, o sucesso disso não chega na natureza, né? Então a gente tem uma população aí que não está conseguindo crescer e que indica uma população muito pequena, tá? Então, agora eu vou falar para vocês a questão do papagaio xauá, do projeto, perdão. Por que o projeto surgiu? Bom, como a gente já comentou, acho que a Yara abordou isso, o papagaio xauá, ele está no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica, que agora só se chama Plano de Ação Nacional dos Papagaios. E ele se encontra, de acordo com a lista nacional de ameaçados, ele está como vulnerável. E se a gente olhar a situação dele em nível global, ele está considerado como em perigo. O que significa isso? Significa que, dependendo da escala que a gente olha para as ameaças e para a população em questão, esse grau de ameaça ele varia um pouco. Então a gente tem, quando a gente olha as listas estaduais, a situação da espécie está muito pior. E conforme a gente está avançando no conhecimento, a gente está vendo que ela é ainda mais grave do que essas listas, infelizmente. Então, o que aconteceu? A gente nas reuniões anuais, eu também faço parte do grupo de assessoramento desse Plano de Ação Nacional, e todo ano a gente faz uma revisão dessas diretrizes, dessas ações, um acompanhamento, uma monitoria de como está sendo o andamento desses planos. E todas as reuniões que a gente fazia, a gente observava um avanço no conhecimento de todas as outras espécies. E quando chegava no xauá, e o xauá, não sei, não tem informação, não tem ninguém trabalhando. E isso foi acontecendo em anos consecutivos, até o momento que a gente estava em 2014 numa reunião de avaliação e a gente resolveu botar um ponto final nessa história. Bom, já que não tem ninguém trabalhando, vamos então aqui dentro desse nosso grupo mesmo, um grupo muito forte, muito coeso, e eu não falo aí só da experiência, principalmente dos demais, eu sou a que menos tem experiência ali no grupo, mas assim, não só da experiência, mas assim, a gente tem uma união de esforços muito significativa. Todo mundo junto resolveu, então vamos transformar isso num projeto de conservação, porque essa espécie não pode continuar como ela está. Então ele teve início em 2015, devido aí à carência de informações, a gente não sabia nada do que estava acontecendo com a espécie, e veio inicialmente, tá? Isso foi só apenas o nosso primeiro passo, com essa pergunta: aonde ainda está vivendo, né? Onde ainda encontra condições para se sustentar o papagaio xauá geograficamente. Então a gente começou a perguntar como é que a gente queria ajudar, como é que a gente poderia aprimorar todas aquelas ações que estavam propostas no PAN, ou fazer ações semelhantes às que tem para as outras espécies. A gente precisa então, para ajudá-lo, a gente precisa conhecer, né? Então, o que a gente pretende? Basicamente, a gente tem como objetivo fazer uma prospecção, entender um pouco aonde ele ainda vive e como que está em cada um desses lugares que a gente vem a encontrar,
levar principalmente informações sobre a biologia da espécie, tudo que a gente sabe, essas ameaças, para as comunidades locais, de onde a gente vem identificar a presença da espécie, e também divulgar que a gente precisa dessas informações. Nossos maiores parceiros são vocês, né? A comunidade rural, de nos ajudar, nos dar indicativos de onde é que a gente pode ou não pode encontrar espécies. E claro, ao longo desse caminho, procurar parceiros para ajudar na conservação. Então, assim, é um projeto, como eu falei, ele começou em campo mesmo em 2015, então ainda a gente fala que é um projeto bebê, que a gente está ainda engatinhando, então é por isso que eu quero mostrar para vocês como é que a gente está fazendo esses primeiros passos, né? Como é que a gente está, de que forma a gente está trabalhando para ter essas primeiras informações e poder então aprimorar as estratégias a serem propostas de conservação para a espécie. Então a gente definiu focar nossas atividades nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí a gente atua fazendo... Será que vai dar para continuar me ouvindo? O barulhinho da chuva? Continua? Então, tá ligado? Tá. Então assim, a gente faz entrevistas, pontos de amostragem, visitas a instituições ambientais e palestras educativas. Porque é muito importante, eu até dar uma pausa aqui e conversar com vocês antes de entrar no detalhe, a gente só conseguiu fazer começar a estruturar o projeto por conta de apoios que a gente teve que foram muito fortes desde o início e o Parque das Aves está entre esses. Então, assim, além de tudo, para mim é muito particular, muito especial poder trazer para vocês um pouco dessa vivência de como o que é que o parque é que todos vocês na realidade estão ajudando fora daqui, sabe? Então, um particular. Então vamos lá, o que são as entrevistas? Agora não dá. Acho que agora é melhor. Alô? Estão ouvindo? Tá, vamos continuar. Então, as entrevistas. O que são entrevistas? A gente tem um formulário definido de perguntas. Alô? Oi, estão me ouvindo? Não posso me mexer. Certo. A gente tem como objetivo, então, conversar com as pessoas de cada uma das regiões que a gente visita. A gente busca sempre pessoas de, pelo menos, que tem aí acima de 50 anos, ou que a gente saiba que pelo menos vive na região há mais de 30, para poder nos dar um pouco desse panorama ambiental da região, justamente pela ótica da comunidade rural, tá? O nosso foco é a comunidade rural. Oi. É a comunidade rural, que é quem conhece a fauna e é quem tem condição de ver ou deixar de ver alguma espécie que esteja desaparecendo, que esteja aumentando ou qualquer coisa assim. Então a gente tem essas conversas. Embora a gente tenha esse questionário que eu falei para vocês, são conversas que são longas, são super proveitosas, a gente acaba aí tomando café, comendo queijinho feito na própria roça ali do pessoal. É uma experiência edificante, assim, é incrível. E a gente aprende muito com eles e a gente busca essa percepção. Então, a gente conversa, por exemplo, com casais como esse. O que vocês têm a dizer sobre os papagaios, né? Aí a gente busca numa conversa, assim, induzi-los a entender se eles sabem a diferença entre um papagaio e uma maritaca. É o nosso primeiro passo. E assim que a gente percebe que eles conhecem, sabem a diferença, prestam atenção, a gente avança numa conversa informal, leva fotos. Eu queria ter trazido as fotos, mas não deu. A gente tem algumas fotos, uma de cada espécie com provável ocorrência para lá. E sempre o nosso amigo papagaio verdadeiro, porque apesar de ele não ocorrer na região, ele está sempre representado nas casas, infelizmente. E ver como é que é o conhecimento dessa pessoa. Então a gente vai avançando com ela e consegue obter informações valiosíssimas. Só para adiantar um pouquinho, todas as pessoas que prestam atenção em papagaios dizem que a quantidade diminuiu e muito. Não, tinha muito, diminuiu demais. E aí a gente trabalha muito, a gente busca levá-los ao raciocínio de que se diminuiu ao longo da sua vida, né, sem entrar na questão da sua idade ou não, mas se ao longo da sua vida você está percebendo essa redução, será que o seu neto vai saber o que é um papagaio? E aí eles se envolvem com essa conversa, eles falam que eles não gostam mais, que eles não querem, eles conseguem entender.
E sempre nessa linha de que não somos fiscalização, a gente não está aqui para crucificar quem já tem um papagaio em casa, a gente só quer mostrar a importância de não continuar essa captura, a importância de pelo menos parar de comprar, falar entre eles que isso não é legal, que está acontecendo, que está desaparecendo. Então a gente tem atuado um pouco nessa linha. O que são esses pontos de amostragem que a gente fala? Bom, a gente tem esse trabalho de ponto de amostragem é o seguinte: a gente faz viagens que duram em média 15 dias, tá? Uma em cada estado, no caso, Minas Gerais. Eu acabei de voltar de Minas Gerais, semana que vem a outra equipe está indo para o Rio. E a gente faz uma escolha muito cuidadosa de locais usando as imagens do Google Earth, né? Então a gente vê a questão de onde estão os maiores fragmentos, os acessos, que são... como ele é uma espécie florestal, a gente busca pelo tamanho do fragmento uma maior ou menor probabilidade de encontrá-lo. Então a gente sempre aposta na maior probabilidade ou, eventualmente, e muito importante, por informação de comunitários. Às vezes as pessoas falam pra gente: não, vai na comunidade fulano de tal, na fazenda de tal pessoa, que lá tem uma mata boa e tem papagaio. Aí a gente ganhou, né? Nossa... Dá pra ouvir ainda? Tá. Agora, quando a gente não tem isso, que a gente não tem essa indicação de ninguém, de nenhum conhecimento local, a gente vai pelo mapa mesmo e a aventura é garantida. Então, assim, como é que a gente trabalha? A gente faz pontos de amostragem tanto no início da manhã como no final da tarde. E quando eu falo início da manhã, gente, assim, é chegar no ponto de amostragem antes de amanhecer, porque o papagaio realmente vai vocalizar aquele momentos que antecedem o amanhecer ou um pouco depois. A gente está aprendendo que o papagaio xalá consegue ser ainda mais silencioso, mais tímido, que não é a palavra mais científica para se usar, mas eu acho que a gente está numa conversa informal e é possível, né? Ele realmente vocaliza só nesse horário, então a gente tem que estar ali naquela hora certa. Então é acordar muito cedo e ficar no mato no final, no entardecer do dia, para tentar detectar a presença deles. Aí a consciência e muita atenção, olhos e ouvidos muito abertos, muito atentos a qualquer som diferente que possa indicar a presença do papagaio, e anotação detalhada de absolutamente tudo. Então aqui é só para vocês verem mais ou menos. Essa é uma foto de um fragmento de mata no estado do Rio. Se eu não me engano, isso aqui é Rio das Ostras. E é incrível, porque vocês verem, é só isso aqui mesmo de mata. É um topinho de morro que tem mata. E a gente conseguiu encontrar a espécie lá. Então a gente vê que ele está assim, resiliente. Onde tem um pouquinho de mata. Onde tem um pouquinho de mata, ele está ali se segurando, né? No que tem de muito pouco, tadinho, tá? A situação está grande. Aqui a gente fazendo os pontos de observação e anotações. Aí aquelas visitas às instituições ambientais, o que é? A gente tem tentado sempre se apresentar nas prefeituras, secretarias de meio ambiente, buscando aí possíveis parcerias. Como a gente tem alguma dificuldade em questão de acesso às áreas, por questão de carro, a gente não tem carro tracionado ainda no projeto, aliás, a gente não tem carro no projeto, a gente busca às vezes com a polícia ambiental, tentar que eles cedam ou que eles possam ir com a gente para chegar a áreas que com um carro comum é bem complicado. E a gente faz essa distribuição de material de divulgação, que é esse cartaz, a gente trouxe alguns aqui para vocês devem ter visto até já, e que tem tido um retorno incrível. A gente tem feito essa distribuição, colocando nas escolas e tal, e a gente tem tido retorno. Tem o nosso e-mail, a página do Facebook, o pessoal entra mesmo em contato, mandando foto. A gente já mudou um planejamento inteiro de expedição por conta disso. Uma pessoa que entrou em contato mostrando foto de um filhote recém-capturado, e aí a gente foi até lá e de fato na região tinha uma quantidade expressiva da espécie. Palestras educativas que a gente busca fazer sempre que possível. Aqui é uma comunidade rural no Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais, isso aqui é na cidade do Rio e essa aqui é em Minas também. E sempre assim, com pouco, em escolas que tem um pouco acesso mesmo, sabe? A gente quer abordar todas, mas ainda não foi possível fazer um projeto mais aprofundado de educação. Bom, então agora, para mostrar um pouco para vocês o que a gente já conseguiu até o momento, a gente tem 10 expedições de campo já realizadas. Já realizadas.
sendo que 5 delas foram no Rio de Janeiro, 5 em Minas Gerais. A gente teve uma média aí de expedições de 15 dias, e aqui alguns dos fragmentos. Alguns dos fragmentos que a gente encontrou a espécie ao longo todas as nossas caminhadas. Bom, para vocês entenderem um pouco geograficamente os nossos avanços, aqui é para mostrar. O Rio de Janeiro acaba mais ou menos aqui, ó, é um pouco ruim de ver por causa do verde da mata, mas ele vai até aqui. Esses municípios são todos os que a gente já percorreu em busca do papagaio. E esses onde a gente tem registro nosso, que a gente conseguiu observar a espécie. A gente tem dados de literatura para outras regiões, alguns dados de entrevista, mas dados que a gente pode dizer primários, para não dizer confiáveis, né? Porque os outros são confiáveis, a gente só faz essa distinção. Esses são os que têm registros nossos. Será que melhor? Bom, melhor parar, né? Tá bom? Tá. Então, o Rio de Janeiro, essa é a realidade dele. A gente tem uma boa, como é que fala? Via de circulação no Rio de Janeiro, é muito tranquilo de acesso a todas as áreas. Oi. Alô, aí. Alô, oi. Tá. Você tá falando? Sim, do Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro a gente tem esse deslocamento bastante fácil, o que não acontece em Minas Gerais, porque as estradas são bastante complicadas. A extensão territorial é muito gigantesca, a gente tem aí 800 e lá vai alguns números, municípios dentro desse enorme estado. E só para lembrar um pouco para vocês, o bioma Mata Atlântica no estado de Minas Gerais, ele está restrito a essa faixa leste aqui, ó, mais ou menos onde eu estou marcando, tá? Então, a potencial ocorrência de xauá se restringe a essa faixa aqui. Mas ainda assim, é um longo caminho que a gente tem pela frente. A gente já encontrou a espécie nesses municípios em amarelinho. E a gente tem feito também o registro dos dados de toda a comunidade de psitacídeos de cada uma dessas regiões que a gente amostra. Então a gente tem aí o número mágico de 9 espécies, mas embora você tenha o mesmo número, há uma certa diferença. Algumas espécies que a gente só tem registrado no Rio de Janeiro, outras só em Minas Gerais. E o caso emblemático que está aqui em vermelhinho, está nome científico, mas não se preocupem, é o papagaio de peito roxo, que a gente já falou aqui, que é outra espécie ameaçada de extinção. E é uma população que está ao norte da distribuição de peito roxo, que a gente tem conseguido obter informações valiosas desse limite norte de uma outra espécie ameaçada por conta desse cuidado de estar registrando dados de todas as espécies de psitacídeo. Esse é o papagaio então de peito roxo, estava lá o nome científico, uma foto que a gente fez agora na última expedição. Aí aqui só para mostrar algumas fotos dessas 14 espécies no total de psitacídeos que foram registradas além do papagaio xauá, então a maracanã, o tuim e a famosa periquitão maracanã, que está em todos os pontos de amostragem quase. É a mais frequente, é a mais comum. Bom, o que mais que a gente tem para contar do que já foi feito? Aquelas entrevistas que eu comentei com vocês estão aí aproximadamente 190 no Rio e 110 em Minas Gerais. Tem sido, como eu falei para vocês, uma experiência muito interessante. A gente tem tido grandes retornos, informações super valiosas, indicações diárias e até de hábitos, né? Então a gente já tem algumas informações bem relevantes em relação à espécie que batem muito com o conhecimento prévio que já se tinha para as outras espécies, mas que ainda a gente não sabia como era o papagaio xauá. Então, como eu falei, aquela questão do nome popular, por que ele é importante? Porque muitas vezes a gente conversava com o pessoal e dizia, tem papagaio aqui? Não tem muito, passa bastante, a gente sempre vê. E aí segue conversando, você dá algum nome para esse papagaio? Não, é papagaio mesmo. E aí depois de tanto andar, isso falando particularmente de Minas Gerais, a gente aprendeu que eles chamavam, que eles têm o hábito de chamar o papagaio xauá de giru. Então a gente criou uma nova pergunta que era, e giru? Vocês conhecem por aqui? Giru, aí pronto. Parecia que a gente tinha falado alguma coisa assim, estrelinha de ouro. Aí eles ficavam super animados e começavam, não, giru tinha muito. Mas acabou, agora acabou. Mas como assim acabou? Não, acabou, o pessoal pegava demais, né? Porque giru fala muito.
e pegava demais. Aí a hora que a gente mostrava a foto, a gente conseguia confirmar que era o Xauá mesmo. A gente sempre tomou muito cuidado em não acreditar só no que estava ouvindo ou no que parecia que estava ouvindo. A gente buscava registrar, confirmar isso com a foto. Então a gente conseguiu, a hora que a gente aprendeu que eles chamavam a espécie de giru, a gente conseguiu ter um avanço na qualidade dos dados que a gente passou a obter com entrevista, né? Então por isso que é muito importante. E Calau, que eles usam também, que é um outro nome, que Xauá como é que fala? É onomatopeico, né? Por conta da voz deles, vocês vão ver. E Calau também, porque ele faz Xauá, Xauá, e algumas pessoas entendem que é Calau, Calau. Então, às vezes, a gente percebia que a pessoa estava falando coisas que se referiam a essa espécie, mas a gente não estava conseguindo acessar. A hora que a gente falava o nome, era engraçado, era um marco na entrevista. Assim. Super interessante. E aí a gente conseguiu avançar nesse sentido. O papagaio a gente vê muito, a gente vê bando, mas o giru não. O giru, quando passa, é um casal, voa alto, quieto, difícil de ver. Então a gente começou a perceber que realmente o caso era preocupante ainda mais do que a gente imaginava ali na região. E como eu falei, isso é particular de Minas Gerais. Esse outro papagaio que eles diziam ter muito, e esse ter muito também não é lá muito abundante, é o papagaio de peito roxo. Então que nos trouxe aí mais um avanço, né, de entender que para eles o papagaio comum é um papagaio super ameaçado e que a gente estava em escritório tentando descobrir o que tinha que fazer ou não. O pessoal trabalha ativamente com um outro projeto que a Yara até já falou, que é o Programa Nacional do Papagaio de Peito Roxo, mas na região sul. Ali na região norte, que a gente fala norte por ser norte da distribuição da espécie, né, em Minas, ninguém sabia nada, ninguém estava fazendo nada. Então a gente conseguiu, mira no peixe, acertar também o gato, sabe? Isso foi bem interessante para todo mundo, assim, um resultado bem positivo para tão pouco tempo de trabalho. Outra coisa, informações sobre o comércio legal. A gente conseguia com essas entrevistas, muitas vezes com aquele primeiro passo de visita às prefeituras, a gente conseguia descobrir muitas informações e às vezes alguém da comunidade ia com a gente nos mostrar as residências que tinham papagaio. E essas ocasiões foram realmente alarmantes. De cada 10 casas, 9 tinham pelo menos um papagaio. E na sua maioria era em Minas Gerais o peito roxo e não o giru. Então a gente começou a entender que realmente a abundância da espécie em vida livre é muito, muito menor do que do peito roxo. E além de outras informações, como a maioria deles dizerem que conhece pelo menos 2 ou 3 capturadores. Eu conheço, tem uns 2 ou 3 aqui que vivem disso. Aí você, vive disso, mas como é isso? Vive disso só não, quando é época de choco, essas 3 pessoas ficam por conta. Então, assim, se a gente imaginar, são 110 pessoas que nós falamos. Se cada uma delas realmente conhece 3 que está capturando, numa região de Minas Gerais tão pequena como eu mostrei para vocês no mapa, é muito difícil que uma espécie continue com o crescimento populacional. Sim, dado de reprodução. Alô? Será que eu posso ir assim? Vocês conseguem me ouvir? Eu prefiro ficar aqui. Então a reprodução que eu falei pra vocês que eu tinha aprendido parece ser realmente de setembro a novembro, e agora, eu voltei agora no dia 16, eu acho. Então, a gente estava em campo e chegou a ver mesmo o comportamento de alguns indivíduos aparentemente procurando cavidade, que seria de acordo com os dados que a gente tem tido em entrevista. Bom, as visitas às instituições, só para trazer alguns números, a gente visitou 46 instituições e 22 em Minas, e aí a gente inclui polícia ambiental, algumas ONGs, projetos de conservação que tenham ação local. A gente tem conseguido parcerias, a gente tem conseguido avançar bastante nesse sentido. E aí a gente tem buscado essa divulgação do trabalho. Esses são alguns jornais regionais, tem mais de um, acho que é Bom Jardim, Itaocara, aqui é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que a gente também tem uma parceria de divulgação, e a nossa página no Facebook, que foi aí uma iniciativa trazida pra gente pelo pessoal da comunicação aqui do Parque das Aves, e que tem sido uma ferramenta sensacional, por onde muitas pessoas entram em contato
muitas pessoas podem acompanhar nosso trabalho. A gente faz como que um diário de campo, como a Yara comentou. A página ainda chama Expedição Chauá, porque ela nasceu quando eram feitas apenas expedições, a gente ainda não tinha estruturado o projeto, mas é uma ferramenta que tem nos ajudado muito. Inclusive, se puderem, visitem a nossa página, curtam aí, nos ajudem a divulgar. Visitas às unidades de conservação. A gente tem conseguido também visitar algumas unidades de conservação e tem um pouco de registro dentro delas também, o que é uma boa notícia para nós. Então a gente tem 19 ICs no Rio de Janeiro mostrados, sendo que 8 com presença da espécie e 11 em Minas Gerais, 4 com registro da espécie. Então quais foram aí, no conhecimento, os avanços que a gente conseguiu ter nesses primeiros passos do projeto? Bom, a gente com essa história de estar obtendo dados do papagaio de peito roxo, a gente estabeleceu recentemente uma parceria com o Programa Nacional para a Conservação do Papagaio de Peito Roxo, do qual, assim como a Yara, eu também faço parte do grupo de assessoramento técnico. E aí a gente começou a perceber que a gente podia ter uma confluência de ações e que isso seria muito positivo. E a gente conseguiu fazer agora essa última viagem que eu mencionei a vocês, já foi uma expedição realizada com esforço conjunto, e isso só veio a somar muito aos nossos aprendizados, à nossa caminhada. Tá? Aí aqui para mostrar lá daquela nossa primeira pergunta, que é onde está o papagaio Chauá, mostrar um pouco visualmente para vocês como é que a gente avançou nisso. Então aqui é um mapa de distribuição que a gente tem pontos de ocorrência de literatura, tá? Mais ou menos tem dados até bem recentes. E aqui são os pontos que a gente acrescentou, não somente de registro em campo, como de colaboradores, como de dados que a gente foi atrás de conversar com ornitólogos e observadores de aves e perguntar onde você tem visto, você tem registro de Chauá? Então, coisas que não estavam publicadas nem mesmo em sites de aves, eu não sei se todo mundo conhece o Wikiaves, mas a gente tem informações aqui que são particulares desses colaboradores que cederam pra gente ver. E só esse esforço de perguntar sobre a espécie também já foi super importante, uma ferramenta bem interessante. Desculpa, gente, estava redondinho, deu algum problema. Que tá a bolinha no mapa e o quadradinho. Então esse foi o avanço que a gente conseguiu ter, o Rio de Janeiro aqui com um monte de registros. Enfim, é isso que eu queria falar pra vocês. Tem um videozinho também, ainda bem mais amador que o da Glaucia, que são filmagens nossas e tal, mas acho que dá pra sentir um pouco de como que é a espécie. Da Lívia, que eu sei que vocês estão acostumados com ela por aqui. E é isso, a gente ainda está só começando, tem muita coisa para fazer. E a gente acredita muito que essa união de esforços e principalmente o comprometimento de cada um é o que faz a diferença. Tá? Então, por que isso tudo foi possível? Porque a gente tem um grupo supervisor que eu tenho muito orgulho de fazer parte, que nasceu ali de dentro do Plano de Ação Nacional, como eu falei para vocês. Aqui a gente tem 3 representantes dele, Patrícia Serafini, que é a coordenadora do Plano de Ação Nacional, está ali. A Yara, que contribui enormemente, sem palavras, e a Glaucia, que coordena nosso projeto. E claro que nada disso seria possível sem a nossa equipe de campo, que variou aqui um pouco ao longo das expedições, e do pessoal que fica por detrás do computador também nos ajudando, inclusive aqui do Parque dos Aves, da Melissa. Ou mesmo a gente tem o Maurício lá no Semave fazendo os mapas, então a gente tem uma equipe muito forte que nos ajuda. Antes de mostrar o vídeo, eu também queria agradecer muito e contar para vocês que esse projeto, apesar de ele estar engatinhando, esses resultados tão grandes, eles são muito devido ao fato de a gente ter começado já com essa força total, com um grupo de especialistas, de pessoas com grande e longa experiência com a conservação de psicocídios. Isso fez toda a diferença. Então a gente, digamos que a gente saiu em terceira, a gente não saiu em primeira. Então é muito da força desse, muito não, 100% do resultado da força desse projeto se deve a essas pessoas que estão aqui, a esses parceiros que acreditaram na gente desde o início, principalmente o Parque das Aves, que está desde o comecinho, e aqueles que nos deram chance. Mas enfim, ainda tem alguns para agradecer, a gente tem outros parceiros. Então a gente tem o pessoal do FCVS, FISI, da AMA, que é essa instituição aqui do Programa Nacional de Meio Ambiente, a gente tem a Fundação Grupo Boticário também nos ajudando com financiamento, e contamos com financiamento dessas 2 instituições, do Tampas Flori Park e da REV.
Isso também foi o que tornou possível. Para as pessoas que acreditaram lá na frente, quando a gente só estava com a ideia de responder onde é que está a estante. Então, eu queria agradecer imensamente a todos. E aí agora a gente ouve dizer, para ver se funciona. É bem curtinho. Tá sem áudio. Tá? Tá sem, né? Bom, infelizmente, vocês não puderam ouvir. A ideia era que vocês pudessem ouvir a vocalização bem. Deu pra escutar aí no fundo? Porque eu aqui não escuto nada. Tá vendo lá? Que bom. Então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então, se alguém quiser perguntar, eu acho que tem alguma dúvida. Obrigada pela atenção de todo mundo.